Olá, eu sou o professor Fábio Terra, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Liderança para o Chão de Fábrica. Na aula de hoje nós falaremos sobre reuniões produtivas e reuniões eficientes e eficazes. Algumas dicas aí para se fazer reuniões. Vem comigo? Reuniões eficazes. Algumas reuniões podem ser bastante úteis e produtivas, ou outras podem ser uma total perda de tempo. Muitas organizações afirmam que cerca de metade do tempo dos seus trabalhadores é gasto com reuniões. Um esforço consciente e contínuo tem que ser feito para diminuir esse tempo e tornar as reuniões mais eficazes e satisfatórias. O líder moderador da reunião deve compreender os princípios das reuniões eficazes, estar familiarizado com a agenda da reunião e ter competência de facilitador. Os celulares devem ser desligados ou colocados no silencioso. Iniciar e terminar a reunião em horas definidas. Encorajar a participação de todos e garantir o respeito da opinião dos outros. Não interromper os participantes. Colocar questões sempre que algo não esteja claro. Honrar os compromissos. Dar e solicitar feedbacks construtivos. Garantir os bons hábitos das reuniões. Dicas para reuniões eficazes. Primeiro passo: o assunto a ser tratado realmente precisa ser colocado em uma reunião ou pode ser resolvido por um e-mail? Se não puder resolver por e-mail, resolver por outra forma, daí sim, agende uma reunião. Toda reunião começa com um bom planejamento. A definição da finalidade da reunião, os objetivos pretendidos, os conteúdos a ser abordados. Precisa-se de um bom preparo. Conheça o assunto, estude o tema, as práticas, estabeleça um roteiro de abordagem adequado dentro do tempo de duração da reunião. Defina o local, os materiais e equipamentos necessários. Verifica e testa esses materiais e equipamentos com antecedência. Tem que ter conteúdo, tem que ter início, meio e fim. Ao apresentar o assunto, seja objetivo e claro quanto às contribuições desejadas e atenha-se ao foco do tema. Perguntas promovem a contribuição ou dispersam em diálogos improdutivos. Quando buscar soluções para abrir o debate, inicie a pergunta por: diante do exposto, quais as alternativas podemos apresentar para a situação do problema? Assim, trará objetividade e autonomia para as pessoas conduzir a reunião e não perder o foco. 4. Seleção dos interessados. Ao selecionar os participantes de uma reunião, verifique a importância dessa pessoa para essa reunião, o quanto ela está envolvida e interessada com o tema, ou como pode envolvê-la para obter o máximo de contribuições relevantes para os assuntos. Convide e convoque pessoas que realmente fazem parte do tema, realmente pode contribuir com o tema. Comunicação e confirmação. Ao organizar a reunião, comunique-se com antecedência a todos os participantes. Ao comunicá-los, informe a pauta da reunião e a finalidade da mesma, data, hora de início, hora de término, para que todos possam programar suas atividades de modo a estarem presentes em tempo integral na reunião. Pontualidade. Tenha pontualidade, comece a reunião no horário marcado em respeito aos participantes. Mesmo parecendo duro demais, faça um acordo entre os participantes. Uma vez começada a reunião, essa não mais deve ser interrompida por pessoas que chegarem atrasados. Foco e objetividade. Mantenha o foco de sua pergunta, com perguntas direcionadas. Quais as contribuições, como elas podem alavancar os resultados, de que forma as alternativas sugeridas estão ligadas à finalidade proposta. Qual é a mais coerente para fechar? 8. Abertura e condução da reunião. A melhor forma de começar uma reunião é oferecer boas-vindas aos participantes e logo em seguida apresentar a pauta da reunião, esclarecendo o compromisso com o horário e a seriedade da mesma. É interessante ter um cronômetro, um relógio em algum lugar visível para ajudar a manter o foco. Recursos e ambiente. Verifique com antecedência os recursos necessários, incluindo os de mídia, som, anexos e documentos a ser utilizados, se estão todos em números suficientes para cada participante e sua qualidade. Outro ponto, verifique se o local escolhido está livre de ruídos ou outros sons que possam interferir e prejudicar o andamento da reunião. Já pensou, você está fazendo uma reunião e um prédio ao lado está sendo construído e fica uma batistaca, barulho de construção do seu lado? Verifique isso com antecedência.
Tenha sempre uma ata ou outro meio de registrar os temas e decisões tomados na reunião, como um histórico, e assim acompanhar os resultados recorrentes. E o fechamento da reunião. Ao encerrar, reserve uns minutos para sintetizar os assuntos abordados, agradecer as contribuições de todos e reforçar o compromisso de cada um até a data da próxima reunião. Importante que todos já sejam informados da data e pautas da próxima reunião. Leia a todos a ata ou outros documentos de registro da reunião, certificando que todos estão cientes e acordados com as decisões tomadas. Solicite as assinaturas, servindo como registro de presença e participação. Gatilho. Quando então? Ele atua na criação de uma condição cerebral em relação a uma relação ao colaborador. Bom, antes de eu preparar a reunião, eu já penso, se o João questionar isso, eu falarei sobre isso. Se o Renato fizer cara de não sei, mudarei o rumo do assunto. Se o pessoal estiver desorientado, farei anotações, mostrarei gráficos, farei algum outro caminho para fazer com que eles fiquem orientados. Contraste mental. O que pode surgir como obstáculo? Não somente reação dos colaboradores, mas pense antes da reunião. Se a energia acabar e eu estou usando um arquivo de mídia, eu conseguirei conduzir a reunião sem um arquivo de mídia? E se determinada pessoa faltar e ela é extremamente importante, como que eu vou contornar a situação? E pensando nas reações dos participantes, né? Se eles estiverem com cara de entediado, se eles estiverem bocejando, o que eu posso fazer? Utilize perguntas ao invés de afirmação. Troque comunicação da equipe por como podemos melhorar a nossa comunicação. Troque tática de vendas por o que devemos fazer quando estivermos olho a olho com o cliente. Também, defina mais o assunto, né? Desmembre o assunto. Torne mais humanizado esses assuntos, trazendo para situações reais do dia a dia. Peça a opinião, como um título, como a gente colocou, o que a gente deve fazer. Faça um ambiente espelhado. Quer informalidade? Mude a posição das cadeiras. Ao invés de ficar uma pessoa na frente e os outros olhando, faça círculo com uma tábua redonda. Mantenha um astral positivo, utilize vídeos, músicas animadas, né? Memes, ajuda agora nas apresentações. Cuidado, os áudios e os vídeos fúnebres, né, podem dar um ar pior do que a situação realmente é. Então, mesmo se o tema da reunião for uma situação complicada, delicada, né, evite memes, áudios, vídeos fúnebres no negócio. Não deixe as informações passarem desapercebidas. Então, né, vamos colocar, por exemplo, de anotar todas as informações importantes, né, dar satisfação sobre as respostas. Já é difícil obter a ideia dos participantes. Então, se eles derem e essa informação parecer algo irrelevante ou dar um ar de pouco importante, eles vão ficar ainda mais inseguros de dar informações. Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Aguardo todos na próxima aula. Até mais, hein? Tchau!